Uma empresa de varejo, por exemplo, ela não distribui porque ela não consegue, não tem margem suficiente para isso. Dentro da sua estratégia, que é ações garantem o futuro, né? Pensando Perfeito. no futuro, pensando Exato. no negócio lá pra frente. O que faria você pular fora de uma empresa ou de uma ação? Porque você pensa no longo prazo e você não se preocupa com oscilações. Sim. Só que já chegou alguma hora que vocês falaram assim, não, aí não dá, aí essa empresa aqui não dá, pô, vou tirar fora. Porque é difícil, né? Porque quem se move pela emoção, quando cai, vende. Vende. Mas você não se move tanto pela emoção, e sim pelo longo prazo. Sim. O que tem que acontecer pra você falar, galera, vamos tirar isso aqui da nossa carteira que o negócio tá louco? Eu acho que quando você acompanha essas empresas mais de perto, isso só é possível porque a gente tem poucas e boas empresas. Eu na minha carteira hoje, por exemplo, tenho 16 empresas, só. É um número até que eu acho muito. Queria chegar em 10 empresas. Dentro do best. Dentro e fora do, assim, variadas, tem algumas outras tem algumas outras exceções, mas Tá. toda a carteira é voltada para a criação de um patrimônio que gere renda lá na frente, né? Então vocês têm que pensar uma coisa. Uma empresa, ela distribui dividendo ou não? Ela não distribui dividendo, aliás, perdão. Se ela não quiser ou se ela não puder. Então, o que eu procuro analisar? Uma empresa de varejo, por exemplo. Ela não distribui porque ela não consegue. Não tem margem suficiente para isso. Não sobra nada no final do ano, no trimestre. Tudo que sobra ela precisa reinvestir. Seja em estrutura, em marketing, né, em produtos de novo, em estoque, blá, blá, blá. Agora, uma empresa de energia, por exemplo, você tem margens ali muito confortáveis de 60% de EBITDA. Então, quer dizer, sobra dinheiro para investir e sobra dinheiro para você remunerar bem o seu acionista. O que pode acontecer no meio do caminho? Pode ser que essa empresa de energia, pessoal, vamos para... Sempre paguei bem, mas agora nesse momento estou precisando investir mais. Existem ciclos que essas empresas possam esporadicamente distribuir menos, mas é o quê? Pensando em voltar a pagar dividendo maior e perene. Agora, empresas que não distribuem porque não podem, não conseguem, é esse tipo de empresa que a gente tenta fugir ao máximo. Primeira dica aqui, se você está seguindo uma carteira previdenciária de longo prazo para dividendos e por um breve momento essa empresa parou de pagar. Não é só por isso que você vai vender, você vai tentar entender o motivo por trás do porquê que essa empresa está pagando menos no momento. Se for um investimento, beleza, você avalia isso e vale a pena você continuar. Agora, se você percebe que essa empresa começou a perder fundamentos ou começou a se perder ali na estratégia, começou a diversificar para setores nada a ver. Então eu vou dar um exemplo muito emblemático e foi muito, assim, me marcou muito porque foi a minha primeira ação, que é a Ultrapar. Então a minha primeira ação foi a Ultrapar, Poços Ipiranga, tá? Os caras eram desse segmento, né? Químicos, distribuição de combustível. E aí eles tiveram a brilhante ideia, estavam com caixa lá, sempre foi uma empresa, nossa, top pick do setor, né? Sempre à frente do seu tempo, entregando rentabilidades ótimas. E aí eles começaram a diversificar os negócios, é importante se pensar, claro, mas fugir muito do que eles estavam acostumados a fazer. E aí compraram o quê? Por, sei lá, acho que 1 bilhão na época, a Ultrafarma. Nossa, totalmente diferente do... Sim, varejo, né? Assim, você vai concorrer a Drogasil, que, poxa, é um negócio de expansão, enfim. E a ideia era colocar as farmácias, usar as estruturas dos postos de gasolina, que acabou sendo uma estratégia meio furada, né? E, obviamente, que o mercado vai tendo essa leitura Existe aos ainda? poucos. Existe? É Ultrapar? Ultrapar existe, claro, mas ela Existe já ainda. vendeu a Ultrafarma. Ah, tá. Mas voltou a ser só posto? Agora voltou mais pro core business, exatamente. Tá. Exatamente. Agora tá vendendo alguns negócios que acabou comprando lá atrás, que foram, hoje entende-se que foram erros estratégicos, né? Então, tipo, uma empresa que muda totalmente a visão, a filosofia, exato. o foco, a Exato. ideia. Isso Tá. você vai conseguindo perceber aos poucos. Você acompanha, você tá ali conversando com os outros acionistas, tal. Isso é perceptível. Tá. Esse, por exemplo, foi um dos motivos que lá atrás me fizeram vender Ultrapar. Boa, Pô, a boa. partir do momento que eu vim investindo em varejo, né, mesmo que seja farmacêutico, outro bicho, comecei a não me interessar mais, falei, cara, eu vou vender isso aqui, acho que não consigo prever o futuro, óbvio, poderia ter dado muito certo, mas não tinha mais a ver com a nossa filosofia, não é? A empresa não estava investindo em negócios que trariam mais dividendos, entende? Vendemos naquela época, né? Tá. Vendemos. Então esse é um exemplo. Boa. Segundo motivo pelo qual a gente vende uma ação é se a gente cometeu um erro. Você cometeu um erro? Não, é o segundo motivo. Se você cometeu um erro, é claro, já cometi vários, óbvio. Mas se você comete um erro, você compra uma ação muito caro, né? Pagam muito além daquilo que deveria. Ou você comprou uma ação porcaria, às vezes no impulso, a dica de alguém. Vai subir. Tá. Cara, Mas sempre por causa de um erro Vende. seu e não Seu. da empresa, alguma coisa
coisa assim, né? Claro, e aí avaliar também se a empresa passou por momentos de fraude, de falta de governança muito grande. Então, por exemplo, você tem uma excelente empresa no mercado, que é a Vale, mas que eu conheço muitas pessoas que, por questões éticas, falam, cara, eu não quero ter na minha carteira, ser sócia de uma empresa que, em menos de 5 anos, passou por os 2 maiores acidentes ambientais e quem me garante que não vai acontecer o terceiro? Entendi. Matou tanta gente, pô, e aí, né? Tá. Como é que você repara, né? Como é que você é ISD depois disso, né? Entendi. Tem questões éticas também envolvidas que movem muitas pessoas, né? Tá. Me explica sobre esse negócio da AGF aí agora, por favor. O que vocês fazem? Legal. Qual que é o diferencial, assim? Por que alguém abre conta lá? Não sei. Enfim, explica aí o que Vou é. explicar. Então vamos lá. Contei lá atrás que meu pai fez um estudo para provar que não estava louco, que esse negócio de investir em ações para dividendos no futuro funcionava. E aí ele fez um estudo na época das ações da CESP, que ele conhecia muito bem, que inclusive é uma empresa que existe até hoje, né? Virou Auren e tal, fez uma reestruturação societária, mas tá na carteira dele desde a década de 70. E ele fez esse estudo de nome Ações Garantem o Futuro. E o que nós fizemos no AGF, que é o acrônimo, né? AGF, Ações Garantem o Futuro, nós pegamos esse estudo e adaptamos o que ele diz ali, da estratégia, enfim, que foi posta em prática, né? Algumas coisas foram mudando ao longo do tempo, claro, mas a gente transformou isso numa metodologia de ensino. Então tem um passo a passo ali de como você pode aplicar essa estratégia, né? Que tem mais de meio século aí em aplicação pelo Barsi, só que numa linguagem mais atual, né? Então na época ele fez o estudo, por exemplo, comprando 1.000 ações todos os meses. Só que as ações custavam centavos, né? Então teria que aplicar a inflação nesse preço. Então, enfim, os preços de antes não são mais os de hoje, obviamente. Então a gente fez toda essa adaptação para mostrar que até hoje essa estratégia dá certo, com uma linguagem atual e, obviamente, num produto escalável, né, que é um curso digital. Então, quando a gente teve essa ideia lá de 2018 para 2019, assim, honestamente, gente, eu não fazia a menor ideia de mercado de marketing digital. Eu tinha muita vontade de vir a público, de falar sobre a estratégia na internet e tal, como analista, inclusive, né? Na corretora mesmo que eu trabalhava, eu tinha muito incentivo para fazer vídeo, para aparecer, para, né, dar entrevista e tal. Mas eu tinha essa insegurança, tipo, já tenho uma vida estabelecida, né? Já tô construindo uma carreira como analista, como conselheira, né? Será que vale a pena? E aí, quando a gente lançou a primeira turma, cara, foi tão incrível, não assim de vendas nem nada, mas tô falando feedback das pessoas, tão gratificante você trabalhar com parte educacional, que a gente falou, cara, quer saber? Vambora. O curso era muito tosco na primeira versão, né? A gente chamou um amigo que, inclusive, foi o nosso colaborador número 1, ele é o nosso colaborador, cuida de toda a parte audiovisual do AGF, e ele falou, cara, vamos gravar aqui, óbvio, eu faço aqui pra vocês, edito, vocês me pagam aí, sei lá, me pagam um almoço aí que tá tudo certo, meio que assim. Compramos no Mercado Livre um chroma key, que tava pra um lençol horroroso, verde, né, tudo desnivelado, tudo capenga, sabe, que a gente pendurou lá no escritório do pai do Felipe, na saúde, e, dei uma cara pra bater, começamos a gravar. Pra gente foi muito natural, porque a gente três já aplicavam isso há muito tempo, né, então eu lá desde os meus 14 anos, quando eu ganhei lá a minha mesada, né? Sempre tive o meu pai, obviamente, como mentor, sempre ali me instruindo. O Fábio, que também investia desde os 17 anos, e o Felipe, que era um puta executivo na época e também já investia, né? Também por incentivo do pai e tal, há muitos anos. Então, pra gente foi muito natural. E o negócio nasceu como educacional e foi se desenvolvendo, né? Então, a gente começou a perceber um gap muito grande nos alunos justamente sobre isso. Eu não tenho tempo, queria facilidades na estratégia, porque a gente sabe que, obviamente, existem alguns prós e contras nela, né? Você precisa ter o interesse de se aprofundar. Se você não quiser ter trabalho nenhum, cara, difícil você vai ser bem sucedido nessa estratégia, sendo bem honesto. Mas para coisas importantes a gente arruma tempo. Então o que a gente fez? Vamos criar ferramentas para que ajude o aluno a se desenvolver e facilidades, enfim. E a gente acabou criando, é claro, depois de um tempo, a AGF+, que virou uma plataforma. Então nessa plataforma a gente tem consolidador de carteira, esse preço teto que eu falei, sabe? Já tem lá tudo calculado. Então assim, é uma mão na roda pro investidor. Tem também alguns fóruns ali de discussão. Então a gente gosta de chamar hoje um ecossistema para o investidor de renda passiva. Hoje nós somos a maior plataforma de renda passiva. É mesmo? É. Da hora. E os planos é agora, a partir do ano que vem, virar fintech também, de você poder negociar dentro da plataforma. Então, no mesmo local em que você toma a sua decisão de investimento, num clique você compra a sua ação. Mas vocês ainda têm a parte de cursos também. Temos. Tá, Ainda é um core muito forte da gente. E cara, não acho difícil mudar.
Primeiro que é um negócio gratificante pra caramba. Uhum. E segundo, porque esse mercado de lançamentos, enfim, particularmente pra gente que acredita no que faz, que tem bons resultados e que também não vende promessa de ficar rico amanhã, então você vai construindo alguma reputação também como empresa, né? Como profissional, enfim. Então, sim um core muito forte da empresa. O educacional, ele